Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Você se lembra disso? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Para nós que moramos num país tropical como o Brasil, é difícil imaginar a vida em lugares onde a natureza é bem mais madrasta, onde a vida é uma luta constante contra as condições do clima. Na teleaula de ciências de hoje, você vai conhecer alguns desses lugares. Você vai acompanhar 2 relatos de viagens, um para o Polo Sul, outro para o deserto do Saara. Vai conhecer a vegetação e os animais dessas regiões e verificar o esforço da vida vencendo desafios diários. A teleaula de hoje começa aqui, na Antártida. É o continente gelado onde fica o Polo Sul da Terra. Eu adoro ler o relato de pessoas que viajam por lugares diferentes. Eu aprendo muito e ao mesmo tempo me divirto imaginando as aventuras. Por exemplo, nessa revista aqui tem um pessoal que viajou para a Antártida. Já pensou? Eles pegaram 2 dias de nevoeiro e finalmente avistaram os primeiros icebergs e terras geladas. Logo na chegada, uma foca leopardo perseguiu o bote e eles levaram um susto. Por causa do mau tempo, eles ficaram 10 dias presos na Baía Dorian. O vento soprava em rajadas e cobria tudo com lençol de neve. Por isso era preciso cuidar o tempo todo da segurança do barco, mudando e ajustando os cabos de amarração. E eles ainda usavam barcos infláveis para ir à terra buscar água doce. E essa água vinha das geleiras derretidas. Eita, mundo velho sem porteira, sou, como dizem os mineiros. Viajando a gente passa do frio mais terrível para o maior calorão. Das temperaturas mais baixas para as mais altas, da Antártida para o deserto do Saara. Como será o deserto do Saara? Tá aqui, Lina, o seu suquinho bem geladinho, isso aqui hoje tá um Saara, credo, que calor. É mesmo. E Maria, falando em Saara, você sabe o que quer dizer essa palavra? Ah, eu sei que tem um deserto com esse nome. Tem. E deserto pra mim é um lugar quente, com solão danado. Olha que legal. É isso mesmo. É? Saara é uma palavra de origem árabe e quer dizer exatamente isso, deserto, ou então área vazia. Quer ver? Olha. Dá uma olhada aqui no tamanhão do deserto do Saara, que fica aqui na África. Ó. O deserto do Saara tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de extensão. Isso quer dizer que o Brasil inteiro cabe dentro do deserto do Saara e ainda sobra deserto. Ô, Lilio, é verdade que lá no deserto do Saara faz um calor dos infernos, né? Olha, Alberto, de dia é verdade sim. Mas olha só como que um viajante que escreveu para essa revista descreveu a noite no Saara. Olha só. A noite chega lentamente no deserto do Saara. A temperatura cai rapidamente e o vento gelado começa a soprar. É hora de parar, preparar o acampamento. O dia, como todos, tinha sido de muito trabalho. Carregávamos 4 galões de 20 litros com água. A travessia no deserto sempre foi extremamente dura e longa. Olha, eu tava aqui pensando uma coisa, sabe? Sempre que a gente vê deserto, assim, nas fotografias, nas figuras, na televisão, sempre aparece um oásis, né? Um oásis com aquele laguinho, aquela palmeira. Na verdade a ideia que a gente tem de oásis é essa mesmo, né? É o laguinho, a palmeira. Mas na realidade é muito mais que isso. Um oásis pode atingir dezenas de quilômetros de extensão e raramente tem água suficiente para formar um lago. O que existe são poços cavados a grandes profundidades. Aí, em volta desses poços, surgem estabelecimentos comerciais. O oásis às vezes acaba se transformando numa cidade. Até agora você viajou por 2 lugares completamente diferentes. No entanto, os viajantes tiveram pelo menos um problema em comum. Você se lembra qual foi esse problema? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Os viajantes da Antártida usavam barcos infláveis para ir à Terra buscar água doce. Essa água vinha das geleiras derretidas. Os viajantes do deserto do Saara carregavam 4 galões de 20 litros com água. O problema comum dos viajantes, então, é a água.
Tanto na Antártida quanto no deserto, a água é difícil de se conseguir. É isso mesmo. E se a água é difícil de se conseguir, dá para notar que nesses dois ambientes tão diferentes, sobreviver é uma tarefa bem difícil. E não é só por causa da água. Ah, então quer dizer que no deserto é assim, de dia faz muito calor e à noite faz frio. Isso, memória. Além disso, chove pouco, porque os ventos são secos. Então a umidade do ar é muito baixa. Que bom que no Brasil não tem deserto, né, Lineu? Por enquanto, né, Maria? Por enquanto. Mas, dá uma olhadinha aqui nessa revista. A maioria dos desertos se situa próximo aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. No entanto, muitos seres humanos, devastando florestas e campos, vêm se encarregando de aumentar essas regiões desérticas. Muitas vezes, a falta de informação e a necessidade de sobrevivência faz o homem destruir o meio ambiente. Uma das armas para a gente combater esse problema é a educação. Quanto mais a gente sabe a respeito do mundo em que vivemos, melhor nós vamos viver dentro dele. E como será que outros seres vivos, além do homem, sobrevivem nas regiões geladas do planeta? Para responder essa pergunta, vamos ver exatamente onde elas ficam. As regiões geladas ficam em torno dos polos da Terra. E a maior dificuldade para a sobrevivência é o frio. No Polo Norte, existe uma região de gelo eterno, o Oceano Ártico. Passando esse oceano, a gente já encontra algum tipo de vida. Na região da Antártica, onde se encontra o Polo Sul, a vida praticamente só existe perto do litoral. Não existem árvores nos polos. Nessas regiões, as estações do ano, em vez de 4, são 2. Um verão de 3 meses e inverno o resto do ano. Durante o verão, uma camada fina do gelo derrete e aparecem lagos, riachos e brejos. E é nesse curto intervalo de tempo que as plantinhas podem dar flores, frutos e espalharem sementes. Durante o inverno, elas se amoitam. Por isso são chamadas de plantas dormentes. A vegetação mais comum, então, é formada por tapetes de musgos e líquens. Musgo, você já sabe o que é. É aquela vegetaçãozinha que aparece nos lugares úmidos, como nas pedras das beiras dos rios, nos vasos. Agora, líquen, você sabe o que é? Líquens não são plantas. Cada tipo é uma associação de certos filamentos e algas microscópicas. O líquen sobrevive a temperaturas de até 20 graus Celsius negativos. O líquen suporta mais frio e seca quando ele fica dormente. Quer dizer, quando ele se recolhe debaixo do gelo para esperar o inverno passar. E as figuras que você viu do deserto, Maria? Tem plantas? Vamos pensar um pouco. Sempre que a gente pensa em deserto, imagina poucas plantas muito espalhadas. Uma grande extensão de areia e aqui e ali um cacto. Aliás, os cactos do deserto são parecidos com os cactos da caatinga nordestina. Aqueles que acumulam águas nos ramos e que os viajantes usam para matar a sede. Tá certo isso, Lineu? Os cactos são a vegetação dos desertos? Dos desertos americanos, né, Alberto? Bem entendido. Os cactos, naturalmente, eles ocorrem apenas nos desertos americanos. Mas tem outros tipos de plantas também. Nos desertos, as plantas estão muito espalhadas. Algumas duram poucas semanas por ano. Logo depois das chuvas, as sementes germinam, dão flores, frutos e morrem. Tudo isso antes da seca. Outras plantas duram o ano todo. As folhas são minúsculas ou nem existem. Algumas têm raízes longas, que procuram água nas profundidades do solo. Outras acumulam água nos ramos. Essas são os famosos cactos. Lineu, só tem planta nos desertos? E os outros seres vivos, os animais? Não, tem animais que conseguiram se adaptar à vida no deserto. Quer ver alguns? Esses animais conseguem viver no deserto. Aranhas, ratos, morcegos, aves e raposas. Quando chove no verão, e sempre chove durante pouco tempo, aparecem alguns insetos que se alimentam das plantas que também surgem nessa época. Como os lagartos e as cobras possuem uma cobertura no corpo, não ressecam no calor. Mas apesar disso, eles procuram sombra nas horas mais quentes. O deserto também abriga alguns tipos de aves, que se reproduzem quando o clima é mais ameno. No auge da seca, elas migram para outros climas. Lineu, você falou aí um monte de bichos, né? Mas todo filme que eu vi sobre o deserto sempre tem um camelo. Eu tô entendendo, Maria. A gente sempre gosta de verificar se a arte, quer dizer, os filmes, os livros, os desenhos, né? Se eles parecem com a realidade. E parece sim. Agora a gente vai ver os animais mais exóticos do deserto.
O rato canguru se alimenta das sementes deixadas no chão pelas plantas. Quase nunca bebe água e raramente urina. As suas fezes são bem secas. O rato canguru sobrevive no deserto porque passa o dia em sua toca subterrânea. À noite ele sai para se alimentar e quando o dia esquenta para valer, ele passa sua saliva impermeável pelo corpo todo e dorme. Mas a estrela do deserto que todo mundo conhece é o camelo. O camelo aguenta longas viagens sem água. Ele é adaptado ao seu ambiente. Sua e urina muito pouco, não ofega e respira lentamente. E ainda consegue distribuir muita água no corpo em pouco tempo. Um camelo pode beber 30 litros de água em apenas 10 minutos. Você acabou de ver a adaptação dos animais do deserto. Agora vem aquela curiosidade. E os animais do gelo também se adaptam? E como se adaptam? Na Antártica, os pinguins conseguem nadar durante horas no inverno, sem morrerem congelados. Isso acontece porque, como outros animais do gelo, os pinguins têm sangue quente. São animais homeotermos. Homeotermo, adjetivo. Em zoologia, diz-se dos animais cuja temperatura interna é constante. Os animais homeotermos, ou de sangue quente, mantêm a temperatura do corpo em torno de 37 graus Celsius. Todas as aves e mamíferos são animais de sangue quente. Mas o sangue quente por si só não garante a sobrevivência no frio. Nós humanos, por exemplo, se ficarmos pelados e o frio descer numa temperatura de 18 graus negativos, morreremos em poucos minutos. Já os animais das áreas geladas se adaptam de diversas maneiras. Vamos ver algumas? As focas, os leões marinhos e as baleias possuem uma camada de gordura logo abaixo do couro. Durante o inverno, sobrevivem nas águas geladas protegidos por essa gordura. O pinguim, o cão husky da Sibéria, o boi mascarado do Ártico e o urso branco polar também têm essa camada de gordura logo abaixo do couro e uma camada de penas ou pelos por cima. Por isso, ficam à vontade e ativos mesmo nas temperaturas mais frias. Os esquilos e os ursos marrons passam dias no inverno sem fazer nada, próximos uns dos outros dentro dos seus esconderijos ou tocas. Eles se alimentam da gordura acumulada no outono. E animais que não são homeotermos, como os peixes, sobrevivem nos polos porque a água do mar nunca fica totalmente congelada. Outro exemplo fantástico de adaptação são as aves do Ártico. Elas escapam do frio intenso porque fazem migração. Todos os anos, quando chega o inverno, as aves do Ártico vão para a África do Sul, para a América do Sul ou para o Havaí, onde faz mais calor. A andorinha do mar faz meia volta ao mundo. Ela chega até a Antártica, perto do Polo Sul. E quando o inverno chega lá, ela volta para o Ártico, perto do Polo Norte. É a vida se adaptando às condições do ambiente e vencendo os desafios. Tá aí, eu gostei dessa história da vida vencer desafios, sabe? São as plantas lutando para se reproduzir, os animais encontrando maneiras de aguentar melhor o frio, o calor. Que nem a gente, né, Alberto? Que tem que se adaptar ao clima, ao trabalho, às tensões dessa vida agitada que a gente leva, não é, Lineu? Oh, gostei do paralelo. E você, Maria? Você acha que você venceu o desafio de aprender sobre essas formas de vida? Quase, mas acho melhor garantir uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os desertos e as regiões geladas são ambientes difíceis de sobreviver. Os seres vivos dessas regiões possuem muitas adaptações. Viu que tanto nos desertos como nas regiões geladas não há grandes árvores. As plantas dão flores, frutos e sementes que se desenvolvem apenas quando a temperatura e a umidade permitem. Aprendeu que os animais dos desertos se adaptam de várias maneiras. Se escondem nas horas ou dias mais quentes. Se alimentam de sementes e plantas ressecadas. Possuem cobertura protetora para o corpo. Bebem pouca água, suam e urinam muito pouco e se reproduzem só quando o tempo está ameno. E também que mesmo os animais homeotermos de sangue quente possuem adaptações para viver nos polos. Penas, pelos ou uma camada de gordura embaixo do couro. E durante o inverno, repousam, hibernam ou migram. Hoje você aprendeu sobre a vida nas regiões difíceis da Terra. No seu livro de ciências, você vai encontrar maiores detalhes sobre a adaptação dos animais e dos seres vivos em geral. Porque nós, humanos, também precisamos fazer algumas adaptações. Por exemplo, no inverno, nós usamos casaco. No verão, nós usamos ventilador.
Na próxima teleaula, você também vai ver algumas adaptações que precisamos fazer para sobreviver numa região difícil da Terra, as cidades.